Descobri a traição e preparei o meu presente de aniversário de casamento. Eu descobri que meu marido estava me traindo com uma mulher que entrava na minha casa e sentava na minha mesa. Mas eu não confrontei nenhum dos dois. Eu continuei fazendo comida para ele, dormindo ao lado dele, fingindo que não sabia de absolutamente nada. Até comecei a falar sobre a gente comemorar o nosso aniversário de casamento. Ele achou que eu estava preparando uma noite romântica e estava tão tranquilo que ele não percebeu que enquanto ele continuava mentindo para mim, eu estava desmontando o nosso casamento em silêncio. Ele só descobriu o que eu tinha feito quando chegou em casa todo arrumado para comemorar nossos 17 anos de casamento. Gente, ouve essa história até o fim porque você vai ficar de boca aberta. Olha a frieza dessa mulher. Meu nome é Lúcia e eu fui casada com o Renato durante 17 anos. Quando a gente se conheceu, nós dois não tínhamos praticamente nada. Nós éramos jovens, trabalhávamos muito e tínhamos o sonho de construir uma vida juntos. Nós começamos numa casa pequena de aluguel, com móveis usados, contando dinheiro para chegar até o final do mês. Com os anos, a nossa situação melhorou. Renato conseguiu um emprego, muito melhor, eu comecei a trabalhar por conta própria. E depois de muito esforço, a gente conseguiu comprar a nossa casa, nossa sonhada casa. Eu tinha orgulho daquela casa, porque tudo ali, gente, tinha sido conquistado pelos dois, sabe? Era muito legal. E foi justamente dentro dela que eu descobri que o meu casamento era uma grande mentira. Nós tínhamos uma vizinha chamada Patrícia. Nomes fictícios, tá? Ela era divorciada e morava algumas casas depois da nossa. Com o tempo, a Patrícia começou a frequentar a nossa casa. Ela tomava café comigo, sentava na minha cozinha, comia da minha comida, conversava comigo sobre a vida, era muito amiga. Eu realmente achava que ela era minha amiga. Só que enquanto eu abria a porta da minha casa para aquela mulher, ela estava tendo um relacionamento escondido com o meu marido. E eu comecei a perceber algumas mudanças no Renato. Ele passou a cuidar mais da aparência, inventava compromisso, começou a andar com o celular grudado nele. Mesmo assim, eu não queria acreditar que existia outra pessoa nessa jogada. Até que um dia, eu acabei descobrindo. Eu tinha saído para resolver algumas coisas, eu voltei muito antes do horário, que o Renato imaginava. E quando eu entrei na nossa casa, eu vi o carro da Patrícia perto da minha casa. Na hora eu fiquei, meio assim, estranhei, cheguei sem fazer barulho e antes mesmo de entrar eu ouvi os dois conversando. O que eu ouvi, gente, foi suficiente para entender tudo o que estava acontecendo. Aquilo estava começando naquele dia. Aquilo não estava começando naquele dia, já havia tempo. Já tinha acontecido há algum tempo por tudo que eu estava ouvindo. Minha primeira vontade foi abrir aquela porta e colocar os dois para fora. Mas eu parei. Eu fui embora antes que eles percebessem que eu tinha voltado. Entrei no carro, dirigi algumas ruas e parei. Ali eu chorei tudo que eu tinha para chorar, gente. De raiva, de humilhação, de decepção, de tristeza. Porque não era apenas uma traição. Aquela mulher, ela entrava na minha casa, ela sentava comigo, ela fingia ser minha amiga. Depois de algum tempo, eu enxuguei o rosto, respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não ia perguntar nada. Eu queria saber até onde o Renato conseguiria continuar mentindo, olhando dentro dos meus olhos. Eu voltei para casa algumas horas depois. Patrícia já tinha ido embora. Renato estava sentado assistindo televisão. Ele olhou para mim e perguntou: resolveu tudo, amor? Eu respondi: resolvi. E naquele momento começou a minha vingança, gente. Nos dias seguintes, eu fui exatamente a mesma esposa. Eu fazia café, eu perguntava como tinha sido o trabalho, eu conversava normalmente, eu dormia do lado dele. Só que quando o Renato saía pela porta, eu começava a organizar a minha saída daquele casamento. Eu procurei orientação sobre os nossos bens, as nossas contas, eu separei meus documentos, eu guardei as provas da traição, eu organizei tudo que era exclusivamente meu. E procurei uma advogada para saber exatamente o que eu poderia fazer sem criar nenhum problema para mim. Renato não desconfiou de nada. E o nosso aniversário de casamento estava chegando. 17 anos. Então, uma noite eu olhei para ele e eu falei assim: Renato, esse ano eu quero fazer alguma coisa diferente no nosso aniversário de casamento. E ele perguntou assim: como assim, amor? Diferente como? E aí eu respondi: eu quero fazer um jantar. Só nós dois. Quero preparar uma surpresa para você. E ele sorriu. E eu quase não acreditei na tranquilidade daquele homem. Porque eu realmente estava preparada. Eu estava preparada para uma surpresa para ele. Só que não era aquela que ele imaginava. Faltava pouco mais de 2 semanas. Durante esse período eu comecei a retirar discretamente minhas coisas de casa. Roupas, documentos, fotografias, objetos pessoais. Eu levava algumas caixas e quando o Renato perguntava, eu dizia que eu estava separando algumas coisas para doação. E ele acreditou, o homem é desligado, O meu, pelo menos, era. Eu já tinha encontrado outro lugar para ficar. Já tinha organizado minha vida e tinha decidido uma coisa. Depois daquele aniversário, eu nunca mais dormiria ao lado daquele homem. Finalmente chegou o dia. Naquela manhã, Renato saiu para trabalhar
Antes que ele fechasse a porta, eu disse para ele assim, não demora hoje, tá? Eu quero você aqui às 8. Ele sorriu e perguntou, preciso trazer alguma coisa? E aí eu respondi, não, eu já preparei tudo. Assim que ele saiu, eu retirei as últimas coisas que eram minhas. Mas eu deixei a casa arrumada. Eu não queria quebrar nada, sabe? Eu não queria jogar roupa pela janela, eu não queria fazer escândalo. Eu queria silêncio, porque o silêncio dói, gente. O silêncio machuca. À noite, pouco antes das 8, Renato chegou. Ele estava arrumado, perfumado, trazendo flores e uma garrafa de vinho. Ele abriu a porta, esperando encontrar um jantar de aniversário de casamento. A casa estava em silêncio. As luzes estavam acesas e a mesa estava posta. Mas havia um lugar para apenas uma pessoa. No lugar onde o Renato costumava sentar, havia um envelope. E em cima dele estava escrito assim, Feliz aniversário de casamento. Ele abriu. Dentro tinha uma carta bem curta. E eu tinha escrito o seguinte, há 17 anos eu entrei nesse casamento acreditando que éramos 2. Hoje eu descobri que éramos 3. Então eu estou devolvendo a você a liberdade que você decidiu ter escondido de mim. A liberdade está aí. Debaixo da carta havia uma fotografia. Era uma das provas da traição. Porque eu consegui provas. Atrás daquela eu sei, bem grande. Foi naquele momento que o Renato entendeu absolutamente tudo. Ele correu para o quarto, abriu o guarda-roupa. As minhas roupas tinham desaparecido, minha mala não estava mais lá, meus objetos pessoais também não. Enquanto ele acreditava que eu estava preparando o nosso jantar de aniversário, eu estava saindo da vida dele. Meu telefone começou a tocar. O Renato ligou uma vez, ligou 2, ligou 3, eu não atendi. Mandou mensagens, eu não respondi. Ligou para minha irmã, para as amigas, tentou descobrir onde eu estava, mas eu não queria a explicação. E ainda faltava a última parte. Na manhã seguinte, o Renato foi trabalhar. E foi lá que ele recebeu oficialmente os documentos do processo de separação. Foi então que ele percebeu que aquilo não era. Eu não tinha ido embora para assustar ele. Eu não queria ouvir promessas de mudança. Eu tinha acabado com tudo, terminado. A partir dali ele ficou desesperado. Começou a dizer que me amava, que a Patrícia não significava nada, que ele tinha cometido um erro. Chegou a dizer que eu estava jogando 17 anos de casamento fora sem dar a ele a oportunidade de explicar. Mas eu só queria pensar que oportunidade você me deu enquanto fazia tudo escondido. E a Patrícia também ficou sabendo que eu tinha descoberto tudo, mas eu nunca fui atrás dela. Nunca bati na porta dela, nunca discuti, nunca precisei dizer uma palavra. E a ironia foi que os dois também não ficaram juntos. Quando a Patrícia percebeu que o Renato estava desesperado, tentando recuperar o casamento, a relação deles acabou. No final, ele perdeu o casamento e também não ficou com ela. Hoje, muitos anos depois, eu reconheço que eu fui fria. Eu poderia ter confrontado o Renato no mesmo dia, poderia ter chegado em casa, colocado os dois frente a frente, terminado tudo ali, mas eu estava tão machucada que eu queria que ele sentisse o choque de descobrir de uma hora para outra que a vida que ele imaginava ter não existia mais. Eu queria que ele chegasse naquela casa acreditando que encontraria a esposa preparando um jantar para comemorar 17 anos de casamento e encontrasse o fim do casamento esperando por ele em cima da mesa. E sabe como que eu vi tudo? Ele chegando, ele abrindo as portas dos quartos, porque eu pus câmera em tudo. Eu precisava ver, gente. Eu precisava ver. E aí eu pus câmera e eu via pelo meu celular da onde eu estava tudo o que estava acontecendo na minha casa. Sim. Depois eu desinstalei, e deixei as câmeras lá, ele deve ter imaginado que eu pus as câmeras, mas eu desconectei tudo, mas naquele momento eu queria. Ele chamava por mim, porque eu ouvia, tinha som, era como igual babá eletrônica. Eu via tudo, coloquei em todos os cômodos, ele abria os guarda-roupas, ele chorava, ele gritava. Foi, assim, um prato que eu comi bem frio, gelado, porque vingança é isso, é você ter a cabeça firme e, deixar aquele silêncio. E o silêncio ecoava na casa. Foi assim que eu descobri. Eu passei dos limites ou vocês acham que, diante do que ele fez, eu apenas terminei o casamento do meu jeito? Vocês conseguiriam ficar em silêncio durante a semana sabendo de uma traição? Ou teriam confrontado os dois naquela hora que eu ouvi eles ali no quarto? E me digam uma coisa, o que vocês acham que passou pela cabeça dele quando ele abriu aquela fotografia e leu atrás? Eu sei. Eu quero muito saber o que vocês teriam feito no meu lugar. E essa história é uma história, assim, explosiva, né, gente? Essa história é louca, né, gente? Então dá aí a sua opinião pra ela. Fala pra ela o que você achou de tudo isso. Porque eu também tô louca pra saber o que vocês fariam. Se vocês aguentariam essa frieza toda. Se ele mereceu.
Se você tem uma história chocante, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui. Me segue, compartilha essa história. E um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.